Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações com instituições financeiras, os bancos. Quem nunca teve problema com empréstimos e esse tipo de coisa. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Tiago Aguiar, ele que é professor e diretor de cidadania da OAB de Santo André. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Daniel? Boa noite, obrigado, doutor, por participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Vamos lá. Doutor, já começando, quais os requisitos, o que o consumidor deve analisar numa situação que vai contratar um empréstimo bancário? Quais os cuidados que o consumidor, que qualquer pessoa deve ter para fazer esse tipo de contrato? Primeiro é o orçamento familiar, isso é importante. Tem que verificar qual o valor que está à disposição para esse empréstimo, para essa dívida que você vai vir a ter que adquirir. Verificar o prazo de pagamento, isso é importante. E também verificar que tipo de empréstimo você está fazendo. Se é um empréstimo pessoal, se é uma compra de um bem imóvel, se é uma dívida de cartão de crédito. Essas são as dicas que eu quero hoje desenvolver aqui com vocês. Primeiro fazer uma análise do tipo de crédito. Exatamente. Para chegar. Porque, doutor, a gente ouve muito falar no jargão, de uma forma popular, tá? Sim, pegadinhas. Exatamente. Essas pegadinhas existem de fato? Existem. Dá um exemplo. Isso que é ruim. Verificar também qual o produto, e isso não pode, até o PROCON defende isso bastante, mas se há algum produto por trás disso, se há um seguro disfarçado ali, quando você está assinando o contrato de empréstimo, se há um seguro embutido, isso você não é obrigado a fazer. As famosas vendas casadas, exatamente, né? Se o gerente da instituição lhe está, não obrigando, mas sugerindo que se faça um título de capitalização, isso é bastante comum nas instituições, né? Sempre dizendo, olha, eu estou te ajudando, então me ajuda a bater a famosa meta, que o gerente adora falar. Sim. Isso. Esses são os cuidados, esses são os pontos que o consumidor tem que tomar cuidado. A partir do momento que descobriu que empréstimo vai fazer, aí vem uma segunda etapa. Em qual instituição financeira eu vou fazer? Na instituição que eu tenho conta ou numa outra que o empréstimo está menor e eu posso vir abrir uma futura conta para adquirir esse empréstimo. Certo. Doutor, a gente também vai chegar a falar sobre a nova forma de empréstimo que você pode levar para outros bancos e tudo mais. A gente vai chegar lá ainda. Mas tem algumas perguntas que foram elaboradas com perguntas do pessoal da internet, tá? Ok. E eles querem saber mais ou menos no sentido de, existe um ponto onde a pessoa deixa de fazer o pagamento, contrai o empréstimo. Tá. Deixou de fazer o pagamento desse empréstimo. E aí entra no desespero. A família não tem renda, não tem como pagar e o banco começa a cobrar. Sim. Existe um prazo mínimo ou um número de parcelas mínimas que o banco, olha, a partir de agora o banco começa a cobrar? Sim. Cada instituição financeira tem as suas particularidades. Eu entendi a pergunta do internauta. Por exemplo, eu vou mudar o exemplo. Empréstimo, não deixa de ser um empréstimo, mas um financiamento de um veículo, por exemplo. É um empréstimo. Ele não está pagando 3, 4 parcelas. O banco pode sim, nesse momento, te acionar, certo, né, de uma forma judicial e pedir a devolução do bem, que seria um processo. Tá. E o banco ele pode, o termo que se usa é busca e apreensão deste bem. Eu estou frisando aqui o financiamento de veículo, que é o mais comum, certo, mas também existem financiamentos imobiliários, que é o financiamento de imóvel. Esse imóvel pode ir para leilão, mas mais ou menos é isso. Cada instituição financeira tem as suas particularidades, mas o padrão é 3, 4 parcelas. Aí é interessante sentar, conversar com o gerente, verificar se há outros mecanismos, se é possível vender o bem e assim sucessivamente. Porque quando nós falamos de empréstimo pessoal, há uma gama de empréstimos. Por exemplo, o cheque especial, que todo mundo acredita que é uma vantagem que a instituição está lhe dando, na verdade é um empréstimo pessoal. Sim, com uma taxa bem alta, né? Com uma taxa bem alta. Eu acho que no decorrer desse programa nós vamos falar bastante disso. Então,
Não sei se eu consegui responder a do internal. Claro, não, respondeu Então, sim. mais ou menos é isso. Padrão de 3 a 4 prestações, não conseguiu pagar, a instituição financeira pode mover uma ação. Né? Mas, eu friso novamente, busca a solução com o seu gerente, pode fazer um empréstimo pessoal para pagar essas 3 parcelas e aconselho a vender o veículo nesse momento. Tá certo. Doutor, o nosso programa ao vivo tem uma pergunta da Ruth de São Bernardo. Por Ela favor, fala o Ruth. seguinte: doutor, já fui cobrada pelo meu gerente dentro de uma agência. Tá. Aliás, ele falou em alto e bom som de que eu deveria acertar com o banco. Sim. Pois senão o banco tomaria providências contra ela. E ela quer saber se isso não é um tipo de abuso e se existe alguma medida que ela possa tomar em relação ao próprio gerente ou ao próprio banco. Ruth, isso acontece todos os dias. E os bancos, hoje eles estão muito cautelosos com isso. Então, sugestão, entre em contato com o saque do banco, né, e relata o horário, busca horário, qual foi o gerente, qual foi a agência, porque normalmente esse gerente já deve ter outras reclamações, Histórico, né? outros históricos. E o banco, realmente, nesses aspectos, ele é muito cauteloso e com o gerente muito rígido. Né? E, doutor, numa situação dessa, não seria possível até buscar uma indenização? Sim. Porque, de uma certa forma, o cliente passou por uma situação vexatória. Exato. Não seria houve possível. um dano moral. Né? Exatamente. Então, por isso que nós temos que buscar esses caminhos. Ruth, novamente vou frisar. Você tem que demonstrar, se num futuro próximo vir ingressar com uma ação, demonstrar boa fé. Então, siga os passos. Passo número 1, saque, que é aquele serviço de atendimento ao cliente. Relata o que aconteceu. Se não tiver nenhuma resposta, passo número 2, busca o PROCON. Né? Relata novamente o que aconteceu. E aí sim pode mover uma ação, porque aí você já está plantando uma sementinha, que são as provas. Né? Quando chegar isso em juízo, você vai chegar e dizer, olha, eu busquei todos os meios necessários, né, e para tentar resolver isso de uma forma amigável, não consegui. Por isso que agora nós estamos em juízo. De uma forma mais dura de resolver a questão, né? Exatamente. Doutor, também existem situações, a gente está falando da pessoa que deve de fato. E hoje eu vou te cortar, viu? E Fique à hoje vontade. todas essas agências normalmente são filmadas, então dá para verificar, isso na fase já judicial, já pode fazer um pedido dessas filmagens. Hoje os bancos eles não gravam o som, mas as imagens sim. Então dá para verificar como esse gerente, se houve um gesto agressivo, dá para buscar. Dá para ter a percepção, né? Exatamente, exatamente. Tá, bom, tá aí a dica. Doutor, a gente está falando de um cliente que de fato deve. Tá. Mas existem também situações onde a pessoa deve, Ok. e de repente o banco vem e propõe, olha, se você fizer o pagamento eu vou te dar um belo de um desconto. Sim. E é algo bem atrativo. Exatamente. A pessoa termina de fazer esse pagamento, conforme combinado com o banco, e de repente surge um valor residual. Entendi. E na verdade esse valor residual seria o desconto que não existiu Sim. de fato. Isso acontece de verdade? Isso é lenda? E quais as medidas a gente pode tomar em uma situação Num dessa? passado próximo aconteceu bastante. Hoje já não está acontecendo tanto. Existem, numa fase aí do ano, normalmente no final do ano, são os feirões de crédito. Então, eles convidam o devedor a participar desses feirões. E aí lá, vamos trabalhar aqui com exemplos. Está devendo para a instituição financeira R$1.000. Eles te fazem uma proposta, me dá R$200 à vista e eu quito isso. Ok. Leia o contrato. Ah, mas isso daqui é uma quitação de fato? Então tá bom. Leia, porque normalmente, antigamente existiam esses valores residuais, mas novamente eu vou repetir, que eram financiamentos onde há um bem envolvido. Certo. Então o leasing, acontecia isso bastante. Né? Hoje o leasing nem estão usando mais. O leasing nada mais é que um aluguel, mas aí o brasileiro conseguiu perceber isso, ele fez um aluguel que no final do aluguel, que era aqueles 36 ou 48 vezes, você adquiria o bem. Né? Nos Estados Unidos usa isso bastante, o leasing lá, você fica com qualquer tipo de bem, veículo, máquinas agrícolas, chega um determinado momento, você pode devolver esse veículo, e aí esse residual
era o pagamento que você efetuaria para a instituição para adquirir esse veículo. Aqui no Brasil não conseguiam explicar isso, então existia um residual lá no final. Certo. Mas hoje isso está bem pacífico. Pode acontecer? Pode. Aconteceu? Pega o contrato, novamente a dica. Liga para o saque, explica tudo isso. Eu estou falando bastante do saque, essas ligações ficam gravadas. Aí no futuro próximo pode solicitar isso de forma judicial. Vá até o PROCON e relata, né, tudo que está acontecendo. Normalmente as instituições financeiras hoje eles estão buscando a resolução bastante no PROCON. Interessante. E todo gerente tem medo do saque, né? Exato. Sabe por quê? Isso é legal. O gerente, novamente, vamos apertar a teclinha aí. O saque é importante, porque o gerente ele é medido por isso. Então, ele pode ganhar um bônus a cada 6 meses ou no final do ano. Se ele tiver determinados números de reclamações, ele não ganha aquele bônus. Então, o gerente ele evita ter reclamação na sua agência. É importante. E doutor, essa questão de bônus, existem, eu não sei se todas, mas existem instituições bancárias onde é medido o grau da equipe. Exato, então, se você é um funcionário, eu tive 5 reclamações, quem perde é a equipe. Exatamente. Então você é cobrado pela sua equipe, pelos seus superiores, né, pela regional em si. Então o saque de fato é algo muito importante, muito que as pessoas importante. procuram. O gerente de fato tem medo. Tem. Eu ia entrar nesse ponto. Esse ponto é excelente mesmo. Você entra numa agência, normalmente tem, vamos trabalhar aqui com uma hipótese, 10 pessoas. Se um tiver uma reclamação, as 10 vão deixar de ganhar o bônus. Então, eles trabalham mesmo ali sincronizados para não ter esse tipo de problema. É verdade, é importante. Doutor, tem uma pergunta da Luísa de São Caetano. Por favor. Ela quer saber o seguinte: o banco pode mesmo retirar algum bem? Eu creio que seja assim, olha, eu tenho uma dívida, ou financiamento de algum veículo, ou de algum imóvel. O banco de fato toma o bem da pessoa em razão dessa dívida? Então, vamos lá. Hoje o que está acontecendo? A pessoa ela tem, infelizmente, é que eu não gosto de falar dívida, um compromisso financeiro do qual não conseguiu vir a cumprir. Ponto. O banco hoje ele não está fazendo essa cobrança, ele está terceirizando essa cobrança, ou ele até vende esses valores, ele até vende essas dívidas. Essas pessoas que estão ligando, cobrando ou buscando acordo, esse pessoal não tem preparo nenhum. Então, nós já tivemos casos, até comentei isso numa outra entrevista, que essa pessoa que ligou cobrando, ela assustou o devedor, falou, olha, vão entrar aí na sua casa, vão buscar sua geladeira, seu fogão. Isso é lenda, isso não existe, não existe. Existe o judiciário exatamente para tentar resolver o problema de uma forma ali saudável, mas esse tipo de coisa não acontece. Aconteceu isso, se alguém te ligar e fazer esse tipo de ameaça, aí qual é a posição que você tem que tomar? Eu sei que é um momento delicado da vida, mas respira fundo e fala, eu quero saber o seu nome, seu CPF, seu RG. Eu tenho certeza que ele não vai lhe responder essa pergunta. E vai desligar o telefone. Então, antes de fazer essa pergunta, você tem que perguntar, de qual empresa você é? Eu sou da empresa XPTO Cobrança. Ok, seu nome, aí sim, porque aí você liga para o saque do banco, né? Você viu como é importante. Você fala, olha, a empresa que você contratou tal, o funcionário lá terceirizado tal, que possui o documento, número, me ligou ameaçando. Aí sim, porque você está com uma prova, essa ligação está sendo gravada. A instituição financeira vai resolver esse problema para você. Até porque se tem algum problema, a instituição que ela vá pelas vias judiciais. Exatamente. E não através de uma ameaça. Exato. Pode tomar um bem futuramente? Dentro de uma ação judicial é outra história. Você deve ter um carro, esse carro pode ser penhorado e tudo bem. Não, mas o termo que nós estamos até usando aqui é que a população usa isso. Me tomaram. Na verdade não tomaram, eles fizeram uma busca de um bem que infelizmente era garantia daquele crédito. Você vai emprestar um dinheiro. Qual a garantia você está me dando? Eu estou te dando o carro aqui como garantia. É que é difícil explicar isso, né? Mas o próprio bem é a garantia. Então o banco, é
banco, realmente, qual é o papel dele? É ganhar dinheiro. Esse é o papel do banco. Então, ele vai te assustar, vai te ameaçar, enfim, é triste dizer isso, mas é o que acontece. Mas se fosse uma relação saudável, é isso que está acontecendo. O banco ia chegar e ia falar, olha, infelizmente você não conseguiu me fazer o pagamento, eu estou pegando esse bem, que eu vou tentar vendê-lo para sanar a dívida de um acordo que nós fizemos. Depois a gente volta nesse tema. Porque tem eu quero voltar nesse tema do residual aqui. Tá, aqui existe o residual. Isso é muito importante, também acho que é bom a gente tocar. A gente vai a um rápido intervalo e já volta. Obrigado. O tema é bem vasto e muitas perguntas aqui também. Bom, vamos ao intervalo, até mais. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Loja 2 Centro. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2 Centro. O clima do Dia das Mães já tomou conta do Parque Shopping São Caetano. Além de presentear a mulher mais importante da sua vida, você concorre a um lindo carro importado e ganha brindes exclusivos. A cada R$400 em compras, troque suas notas fiscais por um cupom e participe do sorteio de uma BMW X1. Você ainda leva para casa um exclusivo conjunto de bule e xícara de cerâmica e uma caixa de chá inglês. Comodidade e variedade para presentear só mesmo no Parque Shopping São Caetano. O mais completo mix de moda, serviços, lazer e alimentação da região do ABC. Sua mãe com certeza merece. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje o nosso convidado é o Dr. Tiago Aguiar. A gente está falando um pouquinho das relações bancárias. E antes do intervalo, doutor, a gente falou sobre, de repente, um banco, uma instituição financeira tomar um bem, que é um tema popular, mas as pessoas usam Sim. e tem um certo receio. Existe uma possibilidade de um bem ser retirado da pessoa através de uma busca e apreensão, só que através de uma via judicial. Exato, de uma forma lícita. Exatamente. Lícita. Mas muitas vezes eu tenho um bem, de repente um automóvel que vale R$20 mil. Tá. Eu devo R$5 mil. O banco vai lá e me toma esse bem de R$20 mil. Como é que fica essa diferença, doutor? Explica pra gente. Então, vamos lá. Normalmente o que acontece? O banco, ele incentiva, quando você vai fazer um empréstimo, normalmente é um financiamento, não deixa de ser um empréstimo, mas eu vou só mudar aqui a nomenclatura. Então, um financiamento. O banco, ele torce que você faça um financiamento de um veículo 0 km. Por quê? Porque caso a pessoa não consiga vir saldar com seu compromisso, ele pode, de uma forma lícita e legal, a partir da 3ª ou 4ª parcela, mover uma ação que se chama busca e apreensão. Ok. Vai um oficial de justiça, num determinado endereço, lá, ou na residência, ou no local de trabalho, enfim. E de uma forma legal. Eu estou pontuando isso porque é o que ocorre mesmo. Ele vai chamar o respectivo proprietário, fala, olha, eu sou oficial de justiça, vim fazer a busca e apreensão do veículo. Ele faz toda uma análise do veículo, se o veículo se encontra em perfeitas condições, e leva o veículo. Ponto. A partir desse momento que ele está levando o veículo, não é mais de sua responsabilidade, porque ele vai te dar um termo ali, um documento, um auto de... Isso, dizendo. Ok, só que esse bem, o banco, ele não tem uma loja de carro para vender. Esse bem vai para um leiloeiro. O leiloeiro faz primeiro ali um lance inicial,
né? Então nós estamos trabalhando aí com essa casa de 20 mil reais. Mas o leiloeiro fala, olha, estou com um veículo aqui, ele encontra-se em perfeitas situações, lance mínimo 16 mil reais. Certo. E aí começa o lance, eu pago 16,5, eu pago 17, ponto. O bem foi arrematado por 19 mil reais, por exemplo. Só que o leiloeiro, ele cobra isso do banco, uma porcentagem. Normalmente é 10 a 15%. Então, vamos trabalhar com 10%. Vendeu o veículo por 19 mil reais, R$ 1.900, o banco tem que pagar lá para o leiloeiro. Então, está sobrando 16.900. É isso que o banco vai colocar na sua conta, na conta lá do banco. Ok, só que ele vai chegar para você e falar, olha, amigo, eu te emprestei 20 mil reais, né? Nós sabíamos disso, né? Foi um acordo que nós fizemos, está aqui a documentação, o contrato, e eu vendi o veículo, infelizmente, vamos arredondar, por 16 mil. Esse é o residual, tem um residual de 4 mil reais ainda que você me deve. Isso de uma forma bem simples, mas o que as instituições financeiras fazem? Aí que está o erro. Ele pega esses 4 mil reais e coloca juros ainda. Nossa. Então ele fala, amigo, você está me devendo 8 mil reais. Esse é o momento de você respirar fundo e falar, olha, eu sei que essa é uma cobrança indevida, ok? Da forma que eu estou explicando. Estou sendo bem simples, para você ter argumentos para dizer para o seu gerente. Você fala, olha, eu até entendo que existe o residual, mas eu não concordo nesse valor. Tá? E o que o banco faz? Ele manda o valor cheio para os órgãos de proteção de crédito. Então vai ficar lá 8 mil reais. Esse é o momento de você chegar lá para o seu gerente e falar, olha, eu não concordo com isso, vamos tentar renegociar? Eu concordo que existe um residual. Isso. Só que aí você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma contraproposta. Fala, olha, eu não tenho, eu tenho 1.000 reais aqui. Quer, não quer. É um assunto a ser discutido. Exato, né? Sabe por quê? Porque o banco, o que ele faz? É que é difícil explicar isso para uma pessoa que não está nesse meio. Mas o banco, ele pega esse valor, olha que coisa, e ele joga ainda no imposto de renda dele. Ele fala, olha, infelizmente eu tive uma perda aqui. Então, olha que interessante. Aquele valor lá que ele estava te cobrando, num futuro, depois de 12 meses, 24 meses, vai ficar um valor astronômico, mas aquele valor astronômico é fictício. Chega lá para o seu gerente, porque ele também, novamente, vamos voltar lá na meta do gerente. Ele tem meta para refazer novos refinanciamentos. E o banco, o objetivo do banco é receber. Mas também, doutor, existe uma situação dentro dessa linha onde o residual aliás, o valor arrecadado é maior do que o valor que você deve. Exato. Arrecadou 20, eu devia 5, e esses 15 mil reais? Então, mas olha onde eu quero chegar. Respira fundo, eu sei que é um momento difícil da vida, né? Até amigos, eles somem do seu ciclo de amizade, não tem problema. Respira fundo, vá até a sua agência e tenta fazer a renegociação desse residual. Por quê? Porque o banco, no final do ano, ele já tinha jogado, lembra que eu falei do imposto de renda? Ele já jogou do imposto de renda que ele não recebeu 8 mil. Só que se você agora vir fazer uma proposta de 1.000 reais, esse valor agora de 1.000 reais entra livre de imposto para o banco. Então o banco adora esse momento da renegociação. Então, quando for fazer uma renegociação, tem que fazer nesses termos. Que nem meu avô sempre falava, joga lá na canela mesmo. Tem que fazer uma proposta bem abaixo, porque esse valor está entrando líquido para o banco. Então essa é a dica de hoje. Muitas vezes a pessoa joga um valor e nem acredita que o banco vai aceitar, né? E aceita. Vai aceitar, porque é um dinheiro que está entrando para o banco que ele já tinha jogado em perdas. E se for calcular, aquilo ali você já pagou faz tempo. Exato. Em muitas circunstâncias, né? Doutor, tem mais uma pergunta, é do Marcos de São Paulo. Ele quer saber sobre financiamento imobiliário. Ele diz o seguinte, quando recebemos notificação cartorial de dívida, é que a coisa está brava, né? Então,
Tem alguma orientação para o Marcos, doutor? Marcos, financiamento imobiliário, nós estamos falando agora de bens móveis, né, que é o caso do veículo, moto, enfim. Financiamento imobiliário é um pouquinho mais lento, né, ainda mais se tiver menor no imóvel. Então, para fazer o termo técnico aqui, que normalmente o pessoal fala, é uma ação de despejo. Mas se tiver menor, o juiz ele avalia com uma certa cautela. Então, se receber uma carta desse cartório, de novo, respira fundo, vá até a agência ou aonde foi feito esse tipo de financiamento e busca sempre uma solução ali amigável. Seja transparente, fala, olha, hoje eu posso só dispor de R$500 por mês. Eles vão fazer ali algum cálculo que vai conseguir fazer o pagamento de R$500 mil, ainda mais de R$500, ainda mais no momento de hoje, né, que nós estamos vivendo, tem muitos imóveis à venda. Então, se você tem um imóvel ali que está financiado, o banco não quer esse imóvel, viu? Fica tranquilo, ele quer resolver a situação, ele quer fazer uma coisa amigável. Importante, é importante. O banco quer receber, ele não quer quer receber. O imóvel, você quer pagar, quer ficar com a sua... Lógico, dentro de um critério, porque o banco às vezes extrapola qualquer limite. E ó, é um fato aqui importante, onde tem mais dívidas de financiamento de imóveis é na CDHU. Então fica tranquilo que hoje, e a CDHU é financiamento caixa, por exemplo, eles evitam de fazer essa ação de despejo, eles querem fazer um financiamento a longo prazo. E aproveita esse momento. Nós estamos aqui num momento aí de festivo do país e tá todo mundo aí querendo resolver de uma forma rápida as coisas. Tá certo. Doutor, tem muitos assuntos aqui que eu gostaria de abordar, só que infelizmente a produção está me avisando aqui que a gente tem que encerrar. Eu queria tocar na questão da portabilidade, que é um assunto bem atual, mas a gente, infelizmente, o tempo não nos permite. E a gente pode agendar um novo bate-papo. Doutor, tem um segundinho aí para bater o prazo e se despedir do nosso público internauta. Eu agradeço o convite, eu só vou dar uma pincelada aí nesse aspecto da portabilidade, rapidinho, é exatamente o do celular. Hoje você pode ir para qualquer operadora, você tem um financiamento de banco, hoje você pode ir para outras instituições, né? Busca sempre o menor juros e a melhor forma de fazer o pagamento. Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Busca os órgãos de proteção de crédito, PROCON, e usa bastante o saque das instituições. Que é importante. Bom, doutor, mais uma vez obrigado. Obrigado a você que mandou perguntas para a gente e continuem participando. É importante que vocês entrem em contato através do Facebook da Web TV ou através do próprio site também, que as perguntas vêm para a gente e as perguntas que vão ficando a gente encaminha para o convidado. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui. Até mais, obrigado, um abraço a todos. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.